Olá, bem-vindos a este resumo da atualização de profecia de março de 2026 com o pastor Brett Midor. O tema central é o conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. O pregador deixa claro logo no início, isso não é a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38 que ainda está no futuro. E também não é o cumprimento da profecia de Jeremias 49 sobre Elão, antigo nome da Pérsia, hoje Irã. Em vez disso, o que estamos vendo é exatamente o que Jesus descreveu em Mateus 24, versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Essas guerras são como dores de parto, contrações cada vez mais intensas e frequentes. O foco principal, porém, não é a geopolítica, mas a teopolítica. A divisão crescente dentro da igreja evangélica sobre Israel, marcada por arrogância e até antissemitismo disfarçado de discernimento. Vamos entender juntos o que a Bíblia diz e como não cair no engano. Vamos ao primeiro ponto importante. Primeira pergunta que todo mundo faz: isso é a guerra de Gog e Magog? O pastor Brett responde com um não bem firme. Ezequiel 38 ainda não aconteceu. Na verdade, os eventos atuais até empurram esse cumprimento para mais tarde. Também não é o cumprimento de Jeremias 49, 34 a 39, que fala da destruição e futura restauração de Elão, nome antigo de Pérsia, que só virou Irã na década de 1930. O pregador já fez um estudo profundo desse capítulo e garante: o que vemos hoje não bate com a profecia. Em vez disso, estamos vivendo os sinais dos tempos de Mateus 24. O que realmente importa para quem crê no arrebatamento é que o próximo evento na linha do tempo não é Gog, nem a tribulação, mas a volta de Jesus para buscar a igreja. Como diz 1 Tessalonicenses 5, devemos vigiar, ser sóbrios e não ser surpreendidos como ladrão na noite, em grego, kleptes en nikte. E é exatamente aqui que o pastor traz o texto mais importante de toda a mensagem, Romanos 11. Agora chegamos ao coração da mensagem. O pastor Brett abre Romanos 11, 25 a 28 e explica o mistério que Paulo não quer que ignoremos. Em grego, mysterion significa um plano secreto de Deus que agora é revelado. Paulo diz: veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Esse endurecimento em parte, poroses apomerous, é a cegueira temporária dos judeus quanto a Jesus. A plenitude dos gentios é o fim da era da igreja, que para quem é pré-tribulacionista, acontece no arrebatamento. Depois virá a salvação de todo Israel. E o versículo 28 é cristalino. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. O recado é direto: não seja arrogante, gentio. Quem diz que a igreja substituiu Israel, ou que os judeus merecem tudo, está sendo sábio em si mesmo, exatamente o que Paulo condena. Deus ainda ama Israel como pai. Mesmo os judeus que hoje estão em incredulidade são amados por causa dos patriarcas. Essa é a chave para não cair no antissemitismo disfarçado que está crescendo na igreja. Com essa base bíblica, o pastor Brett traça a linha do tempo de 47 anos de hostilidade iraniana contra os Estados Unidos e Israel. Desde a crise dos reféns em 1979, passando pelo bombardeio de Beirute em 1983, que matou 250 americanos, Khobar Towers em 1996, apoio à Al-Qaeda, milícias xiitas no Iraque que mataram mais de 600 soldados americanos, até tentativas de assassinato contra o próprio presidente Trump. Morte à América não é grito de rua, é política oficial do regime desde 1979. O pregador lembra o conceito de memória da guerra. Quanto mais longe estamos de uma guerra real, mais esquecemos como ela é terrível. Por isso, muitos hoje acham que atacar o Irã foi desnecessário. Mas quando um regime grita há décadas que quer destruir você e corre atrás de arma nuclear, ignorar isso não é paz, é ingenuidade. E é aqui que entra o segundo grande tema, a tirania do regime iraniano. O regime do Ayatollah Khamenei não era só inimigo externo. Ele matou centenas de milhares, inclusive mais de 30 mil manifestantes do próprio povo, mulheres sem hijab enforcadas ou fuziladas em praça pública. O pastor Brett explica com clareza a teoria da guerra justa, baseada no Antigo Testamento. É moral confrontar tirania que ameaça inocentes. Exemplo simples: se um homem entra na igreja com um machado querendo matar crianças, o amor verdadeiro é detê-lo, não deixar que ele mate.
Deus mesmo ordenou a destruição de povos como os amalequitas que queriam exterminar Israel. E Jesus volta com vestes ensanguentadas e uma foice afiada para executar juízo. Portanto, celebrar a morte de um tirano que oprimia seu povo não é pecado, é justiça. Além disso, o Alá do Islã não é o mesmo que o Javé, Deus, da Bíblia. O Domo da Rocha, em Jerusalém, declara abertamente que Deus não gera nem foi gerado. Quem segue o islamismo está do lado errado da história espiritual. E isso nos leva ao próximo ponto, o eixo dos agressores. O conflito não é só Irã contra Israel. Estamos vendo o que o primo do pastor Brett, o especialista em segurança nacional Bradley Bowman, chama de eixo dos agressores. Rússia, China, Coreia do Norte e Irã trabalhando juntos como nunca. Recentemente, a Rússia foi flagrada fornecendo inteligência ao Irã para atacar tropas americanas. China forneceu tecnologia antiaérea, Rússia mísseis e aviões Yak-130 e Coreia do Norte mísseis. Num marco histórico, um caça F-35 israelense abateu pela primeira vez um avião tripulado inimigo, um Yak-130 russo-iraniano. Os Estados Unidos e Israel têm superioridade aérea total. O pastor alerta, os Estados Unidos praticamente não aparecem na profecia bíblica. Esse eixo pode estar acelerando o enfraquecimento americano. Mas o foco final da mensagem não é política, é um alerta urgente sobre o maior perigo de todos. Chegamos ao ponto mais importante de toda a mensagem, o perigo do engano dentro da igreja. Mateus 24, versículos 11 a 12 e 24 avisam que falsos profetas surgirão, a iniquidade multiplicará e o amor de muitos esfriará. Até os eleitos correm risco de serem enganados. Paulo, em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4, profetiza que virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, entregando-se às fábulas. O pastor Brett condena com firmeza as teorias da conspiração que estão tomando conta de cristãos. Judeus Ashkenazi não são judeus verdadeiros. Rothschild controla o mundo. Epstein é Mossad. Sinagoga de Satanás são os judeus que querem o terceiro templo, etc. Ele mostra um clipe hilário de Steve Dacey que expõe o absurdo de tudo isso. A mídia faz gerenciamento de percepção, esconde as mulheres iranianas celebrando nas ruas e pinta o Ocidente como vilão. O pregador ensina Provérbios 26, versículos 4 a 5. Às vezes não respondemos ao tolo para não ser igual a ele, outras vezes respondemos para que ele não se ache sábio. Precisamos de discernimento. Então, qual é a aplicação prática? Tudo o que estamos vendo são sinais dos tempos. Para quem crê no arrebatamento pré-tribulacionista, nada precisa acontecer antes. Jesus pode vir buscar a igreja a qualquer momento. Depois do arrebatamento, Deus voltará sua atenção total para Israel, e todo Israel será salvo. O chamado do pastor é claro. Ame os judeus apesar de seus pecados. Eles são inimigos quanto ao evangelho, mas amados quanto à eleição. Rejeite a arrogância, teorias da conspiração e narrativas de ódio. Fique vigilante, sóbrio e olhando para cima, porque vossa redenção se aproxima. Lembre-se também de orar pelos cristãos perseguidos, mais de 1 milhão de irmãos no Irã, na Nigéria, na China. Hebreus 13:3 nos manda lembrar dos que estão em prisão e dos que sofrem. Que o Senhor nos dê discernimento nesses últimos dias. Que Ele nos guarde do engano e nos faça permanecer firmes na verdade da sua palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém.